A Raniele Veloso está trazendo aí que tem um bloco na rua nesse carnaval, Ariel. O bloco do Ibama. Olha o nome aí, ó. Ibama bota o bloco Lenga-Lenga na rua e tem parecer contra o petróleo na margem equatorial. Enquanto isso, Guiana e Suriname anunciam a distribuição de royalties às suas populações. Vamos ver. Técnicos do Ibama recomendaram negar o plano apresentado pela Petrobras para realizar pesquisas sobre eventual exploração de petróleo da margem equatorial na região do Amapá. Isso não significa que o Ibama vai rejeitar a licença de pesquisa. A palavra final fica na mão do presidente do órgão ambiental, que vai decidir com base em outras informações e conversas com outras instâncias do Ibama. A ministra Marina Silva repetiu a posição de que a análise sobre a exploração de petróleo na região vai seguir critérios exclusivamente técnicos e acrescentou que o Ibama vai ter autonomia para conduzir o processo de avaliação sem interferências externas. A Petrobras teve o pedido de licença negado em 2023. A estatal recorreu. É esse recurso que agora está em análise no Ibama. O Ibama está negando que a Petrobras pesquise se tem petróleo na nossa margem equatorial. Enquanto isso, também está na manchete aí da Raniele, Guiana, Suriname, países vizinhos ali no norte brasileiro, já exploram o petróleo e mais no mesmo local, margem equatorial, 500 quilômetros distante da foz do Amazonas e mais, já projetam a distribuição de royalties para o povo. Não tem a matéria? Então vamos ver. Os governos do Suriname e Guiana anunciaram iniciativas para distribuir de forma direta aos cidadãos parte das receitas provenientes da exploração de petróleo e gás em águas territoriais. Os programas visam evitar a chamada maldição do petróleo e garantir que a riqueza gerada beneficie toda a população. O presidente do Suriname promete entregar a cada cidadão do país um título de poupança no valor de $750, com juros anuais de 7%. Na Guiana, o presidente anunciou que os cidadãos com 18 anos ou mais, residentes no país ou no exterior, vão receber pagamentos diretos, cerca de $480. Mais detalhes, Raniele, sobre essa posição do Ibama e a reação do governo brasileiro. Pois é, essa recomendação não é uma decisão final do Ibama, é assinado por vários técnicos, mais de 20 técnicos. Ela foi finalizada na última quarta-feira, mas quem decide é o presidente do Ibama, né? São os outros órgãos também de chefia, o Rodrigo Agostinho, que na época em que foi negada a primeira vez, em 2023, ao invés de arquivar esse pedido, ele decidiu dar uma outra chance para a Petrobras fazer as adaptações necessárias. Então, o Ibama, até o momento, não se pronunciou sobre esse laudo que aponta contra essas pesquisas no local, porque o maior prejuízo seria o risco à fauna. A Petrobras também se manifestou através da presidente Magda Chambriard, dizendo que eles estão seguindo todos os requisitos que foram ali colocados pelo Ibama. Inclusive, em março, eles pretendem finalizar um centro para a fauna, né, que, de acordo com a Petrobras, toda a estrutura para pesquisa, para exploração de petróleo no futuro, né, no caso, se essas pesquisas apontarem, que devem apontar, essa estrutura está sendo ali orçada em 150 milhões de reais. E eles disseram que isso é um fato inédito na indústria mundial do petróleo. A gente lembra que o presidente Lula, ele já se manifestou publicamente várias vezes a favor da pesquisa e, posteriormente, exploração do petróleo e já mencionou, inclusive, que é um lenga-lenga a questão do Ibama e que parece que é um órgão contra o governo e não do governo. Rodrigo Agostinho, inclusive, ele pode ser também realocado nessa reforma ministerial que a gente deve acompanhar. Ele deve voltar à Câmara dos Deputados, ele é suplente da deputada Tabata Amaral, se ela for contemplada com o Ministério. Professor, quando é que vai acabar o lenga-lenga final?
Né, Amadeu, o governo precisa de boas notícias, o país precisa de boas notícias. Como você destacou, ninguém ainda está falando da exploração comercial do petróleo lá, porque não sabe nem a quantidade que existe. São as pesquisas iniciais. Deve ser lembrado, a quem nos acompanha, que a Petrobras tem uma expertise fantástica. Eu queria que alguém me indicasse quais os acidentes nessa área, na exploração marítima e da plataforma continental brasileira, em que momento a Petrobras tenha batido de frente, vamos dizer assim, com o cuidado com o meio ambiente. Não há, não há. Então, o que está ocorrendo é um choque entre um setor vamos chamar assim, do meio ambiente, os verdes, vamos chamar, apesar que no Brasil os verdes são muito frágeis, mas é inacreditável, inaceitável. Como você destacou, a região vizinha, a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana exploram, não é que só pesquisar petróleo e tudo bem. Então, é inaceitável isso, porque a receita ela é fundamental para o Brasil, para os estados, para a Petrobras, e nós precisamos de novas áreas de exploração de petróleo para realizarmos a transição energética, né? Que é de conhecimento de todos. Por fim, Amadeu, é a seguinte questão, a questão política, porque se o presidente do IBAMA reafirmar a decisão, entre aspas, dos técnicos do Instituto, vai ser demitido pelo presidente da República, que já implicitamente o demitiu dias atrás, quando ele estava visitando o Pará e o Amapá. Né? E aí vai ter um choque com quem? Com a ministra Marina Silva também. Né? Então, temos uma questão política, mas tem de ter autoridade presidencial e a defesa dos interesses nacionais. E, no caso, é fundamental a exploração do petróleo na margem equatorial. Eu insisto, nós já falamos várias vezes, você mesmo e todos nós, que não é na foz do Rio Amazonas, está a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Amarra aí, Ari, por favor. Olha, na verdade, essa política ambiental da ministra Marina Silva está atravancando o desenvolvimento econômico do Brasil. Porque no discurso ela diz o seguinte: não, a gente não defende um meio ambiente intocado, a gente defende uma exploração sustentável do meio ambiente, que é o discurso mais moderno, mais antenado com o mundo. Você explorar de maneira racional e sustentável o meio ambiente, extrair dali os recursos de uma maneira sensata, equilibrada, preservando o meio ambiente. Já é provado por A mais B que isso é possível. É possível fazer isso na floresta amazônica, no Pantanal, na Mata Atlântica, em qualquer ecossistema, em qualquer bioma. Só que ela diz uma coisa, mas na prática, o que ela e os técnicos dela estão fazendo é aquela política ambiental ultrapassada de não tocar nos recursos. Eles são intocáveis e intocados. Não, a gente tem que explorar com responsabilidade e com sustentabilidade. Isso sim, ela diz uma coisa e faz outra. E outra, meu Deus, está aí o exemplo. Guiana Francesa, Guiana, Suriname estão explorando o petróleo embaixo do mar, o pré-sal, no mesmo lugar. E outra, quem foi lá para pesquisar, quem foi lá ensinar como é que prospecta? A Petrobras. Foi essa mesma Petrobras que não pode pesquisar no Brasil. Virou de mel a garapa isso aí. Tem que haver aí a imposição do presidente para os interesses do Brasil.